Quero saudar a todos os meus alunos aí do curso de Teologia Modular, com a paz do Senhor. Mais um início, de semestre, e nós estamos retomando, dando continuidade ao curso dentro da proposta de conteúdo programático já estabelecido no semestre anterior, dentro da disciplina do protestantismo brasileiro. Eu quero desde já agradecer pela presença de cada um de vocês que estão aí me assistindo, estão aí participando desta aula, que vieram e ingressaram, dentro do curso modular, e aqueles que estão regressando, dando continuidade ao curso. Então, meu bem-vindo tanto para os que estão iniciando, estão ingressando hoje, como também para aqueles que estão regressando, estão retornando a essa atividade, a essa busca, pelo saber teológico, pelo aprofundamento teológico. E nosso curso modular é um curso justamente preparado com essa proposta de aprofundamento teológico, de aprofundar-se na teologia, de vir alcançar uma dimensão teológica ainda muito mais ampla. Nós, no semestre que vamos dar início hoje, vamos dar continuidade à proposta, ou seja, vamos continuar com as mesmas disciplinas do semestre anterior. Então, dentro desse, vamos dizer assim, arcabouço de disciplinas, dentro dessa grade curricular de disciplinas, nós vamos estar lecionando a disciplina de protestantismo brasileiro. Protestantismo brasileiro. Com isso, o livro, o material que vamos estar utilizando de pesquisa, de desenvolvimento de conteúdo, será esse mesmo livro que nós já utilizamos, denominado Protestantismo Brasileiro, a Árvore, a Teologia e o Mosaico. A Árvore, a Teologia e o Mosaico, que o autor é o Moisés Brasil. Grande parte de vocês já tem o livro. Quem ainda não tem, pode estar adquirindo, certo? Quem ainda não tem, pode estar adquirindo. Eu posso estar passando para vocês depois. Vocês entram no meu WhatsApp privado, manda para mim uma mensagem, eu vou passar para vocês vamos dizer assim, o contato do Moisés Brasil, e você faz a aquisição do livro diretamente com ele, não é? Ele mora lá em Araranguá, Santa Catarina, é um professor universitário e escreveu esse livro que nos dá um mapeamento dentro da proposta de conteúdo que nós temos para esse semestre na disciplina de protestantismo brasileiro. Também, claro, não vamos só estar utilizando ou nos fixando, nos prendendo, de uma forma, vamos assim, pragmática, unicamente e exclusivamente a este livro. Não, nós vamos ter outros livros que vão compor a nossa bibliografia sugerida, que vão compor a nossa pesquisa. Não só livros, como outros materiais de pesquisa, para, claro, estar ampliando toda essa nossa concepção, perspectiva e transmissão, e interlocução e explanação deste conteúdo. Outro sim é que quando eu estiver utilizando outras, vamos dizer assim, fontes bibliográficas, eu estarei citando, e até aquela que eu achasse mais, vamos dizer assim, proeminente, eu estarei indicando para quem quiser estar adquirindo, para compor a sua biblioteca e até para ter como uma ferramenta de pesquisa. Outro detalhe importante é que nesse semestre, nessa modalidade online, nós estaremos, além da videoaula, após cada aula, tendo um período de 10, 15 minutos de chat, aonde eu vou colocar ali questões
para um debate, para um questionamento, para gerar, né, uma ampliação de ideias, e vou estar coletando as respostas e as construções de ideias a partir da pergunta ou da, vamos dizer assim, do questionamento levantado. Eu estarei, vamos dizer assim, retirando, coletando, né, essas respostas e trazendo até no início de cada aula para um momento de uma resposta, um momento de uma interação, um momento de ir de encontro a uma questão levantada e nós podermos ter aí um feedback ainda maior de desenvolvimento de conteúdo, de diálogo dentro do conteúdo, de relacionamento com a disciplina, ok? Muito bem. A N1 nós vamos trabalhar com com a prova, né, aquela prova que nós sempre colocamos de 10 questões, ou de 10 questões, sendo 5 abertas e 5 fechadas, tá? E o trabalho que nós sempre fizemos de simpósio ou seminário, nós vamos pensar como iremos colocar em pauta, como iremos prover, não é? Temos podemos até pensar aqui, quem sabe fazer aí uma videochamada, vamos pensar como podemos fazer e de repente fazemos uma apresentação desse seminário, dessa proposta de seminário que sempre nós temos como uma atividade avaliativa dentro da N2, tá? E aí nós vamos pensar nisto e na próxima aula já vamos estar definindo sobre esse projeto da N2 a partir até do número de alunos que nós vamos ter para fazer até nós tendo uma concordância entre nós todos, eu e alunos, eu e vocês e eu e vocês, e estarmos estabelecendo a questão até da distribuição de temas, né? E de propostas temáticas para esse seminário. Muito bem. Quando nós iniciamos a pensar em protestantismo, nós vamos nos remeter a um termo que ele vem originar, ou ele vem surgir, né? Ele vem ser oriundo de um aspecto, de um sentido de protesto, né? De protesto, protestar, né? E esse protesto, claro, remetido até ao viés proponente aí da reforma protestante, né? Que foi aí o grande, vamos assim, propulsor da independência, né, do cristianismo, que estava preso aos dogmas e às concepções e às intervenções e às manipulações da igreja, Estado-igreja, a partir do catolicismo, da igreja católica, que vamos dizer que era a condutora do cristianismo, né? Era aquela que tinha a tutela, a primazia, e aí Martinho Lutero, com a proclamação da reforma protestante, a partir das suas 95 teses proclamadas e postadas e registradas como como não só um documento, mas um norte para uma independência contra todas as propostas de doutrinas e de dogmas hereges da Igreja Católica, surge dia 31 de outubro de 1517, então essa promulgação da reforma protestante a partir do momento em que Martinho Lutero vai colocar nas portas da sua igreja, né, que do castelo, lá em Wittenberg, onde ele estava, vamos dizer assim,
sendo pároco, ele vai colocar ali essas 95 teses fixadas e a partir dali declara, dá início a esse movimento da Reforma Protestante. Então, esse protestar vai surgir a partir desse momento. E aí, então, nós podemos definir que o protestante, tá? Vamos pensar primeiro no termo protestante para depois irmos para protestantismo. Então podemos definir que o termo protestante é todo aquele ser, todo aquele homem, toda aquela pessoa, todo aquele indivíduo liberto das garras, das imposições propostas pela religião ou pelo catolicismo e pela sua religiosidade, vamos assim, condutora de heresias e uma religiosidade mais legalista, mais presa a dogmas, mais voltada a concepções humanas, né? Então, e este homem, esse protestante, então é aquele indivíduo que se liberta, se torna livre dessas circunstâncias e situações e vai fixar a sua mente, a sua atenção, os seus objetivos, os seus ideais dentro do contexto escriturístico, das escrituras sagradas, do cânon sagrado, e vai fixar a sua vida, o seu proceder diário pautado em uma ética, vamos dizer assim, canônica, né? Uma ética que vai estar respaldada pelos nortes, pelos elementos norteadores da moral, pautado não só, vamos dizer assim, um decálogo, mas também em todo o contexto da ética do Novo Testamento, a partir aí das bem-aventuranças e dos ensinos éticos de Jesus dentro do contexto dos evangelhos, que vai nos dar aí a referência, os referenciais de como deve se portar aquele que tem Cristo como seu mestre, como seu Senhor e que é um discípulo de Cristo. Então o protestante, a partir de uma definição, não só saindo de uma definição teórica feita por muitos teóricos, mas entrando numa definição mais prática, mais praxista, o protestante é aquele que protesta. E nesse ato de protestar, está tornando-se livre do dogma, da heresia, de tudo aquilo que está lhe prendendo fora do contexto escriturístico. Tudo aqui, ele está tornando-se livre, está colocando um padrão de liberdade, um momento de liberdade, está proclamando uma independência e está saindo de tudo aquilo que lhe remete a uma concepção de crença que não está pautada, fixada na Escritura. E aí ele protesta e agora vai tornar-se o autêntico cristão, aquele que vai ter a sua base de fé, a sua fixidade, vai fixar a sua certeza, a sua convicção de fé pautada nas Escrituras Sagradas e aquilo que crê, e aquilo que defende, as bases da sua fé são doutrinárias a partir das doutrinas bíblicas, que são as bases da fé cristã, e essas bases da fé cristã remetidas até às 5 solas, não é? Aí da reforma protestante, como o protestantismo sendo oriundo dessa reforma, podemos colocar que as 5 solas, elas também ficam como 5 bases para, vamos dizer assim, fundamentar esse ato protestante e o protestantismo. Então, somente
uma fé, sola fide, somente uma fé, certo? E também somente só a escritura, só scriptura. Então, somente a escritura, a regra de fé, somente uma fé, somente uma escritura, somente um Deus, né? Somente uma crença, um Deus, somente um Cristo, ah? E somente também automaticamente com essas 5 bases, fé, Cristo, Escritura, Deus, né? Vai ter aí esse norte, esse ângulo de uma fixação e de uma base para essa fé, uma base para essa crença, uma base para se tornar um protestante, né? Uma só fé, um só caminho, uma só certeza, um só Deus, um só Cristo, uma só base, uma só propulsão. E aí começa a surgir-se a proposta de ser um protestante, de estar enquadrado num prospecto de protestantismo. E aí o protestantismo, segundo Mendonça, segundo Andrade, segundo também Domas, vai ser justamente um segmento dentro da amplitude, da esfera da religião, que vai colocar até uma árvore, né? Catolicismo, o anglicanismo, e vou explicar por que o anglicanismo entra, a igreja ortodoxa, ali do Oriente, e o protestantismo. E o protestantismo. O anglicanismo entra nessa esfera à parte do protestantismo, porque o anglicanismo da Inglaterra, ele não tem uma definição doutrinária, não tem uma posição doutrinária que o separa, mas ele fica ele fica como uma ponte, ficando entre o catolicismo e o cristianismo, e entre o protestantismo. Ele vai ter uma posição, vamos dizer assim, intermediária. E em muitas das suas, vamos dizer assim, posições doutrinárias. E com isso surge, então, como um segmento dentro da religião, sendo protestantes, católicos, anglicanos, né? E o anglicanismo e ortodoxos. E a igreja ortodoxa, até considerada igreja católica ortodoxa, como também a igreja católica romana, tem depois a igreja católica ortodoxa, aí protestantismo e os anglicanos. Vamos dizer assim, nessa amplitude, nessa gama, nessa esfera de um norte, de uma concepção e até de uma propulsão de protestantismo a um nível de uma definição ou de uma proposta terminológica global para esse tema, plural para esse tema, né? Agora, outra questão também que temos que pensar e que eu gostaria de colocar aqui, e que inclusive vai estar aqui no livro, né? É que o Moisés Brasil vai colocar uma citação
para protestante, ou para o termo protestátil, que provém do direito imperial da Alemanha, significando uma declaração pública, solene e compulsória, pela qual alguém contesta uma decisão jurídica apelando para uma instância superior. Nesse caso nosso, alguém é um contestar, né? é um se manifestar, é um se, vamos assim, tornar-se independente, saindo desse contexto dogmático para entrar num contexto canônico, escriturístico, teológico, que vem a ser embasado e fundamentado nas escrituras e também nas bases propulsoras da reforma protestante, vindo, né, a sair, vindo aí a não mais estar fixo ao dogma, mas está agora livre para seguir e estar pautado em um contexto escriturístico e ser realmente igreja como corpo de Cristo, e ser realmente igreja no contexto chamado para fora, e ser realmente igreja no sentido de estar pautada em uma fé que ela vem através da revelação, e essa revelação escriturística, essa revelação bíblica. Então, essa é a nossa, vamos assim, primeira percepção, primeiro entendimento sobre o que é protestante e protestantismo. Obrigado, então, a todos, e nós vamos continuando aí na segunda parte.